Olá pessoal, beleza? Então, como prometido, estou fazendo aqui uma aula bem rápida para responder o questionário que eu passei para vocês, para que vocês estudassem para a nossa P1, tá? Nossa prova. Então a primeira questão lá que eu pedi para vocês consistia em vocês apresentarem uma definição de mito. Então, o que é um mito? O mito consiste em uma narrativa fantasiosa que busca explicar os fenômenos da realidade, porém sem necessariamente utilizar de evidências ou de argumentos. Isto é um mito, beleza? Questão 2. Explique em que consiste a função cosmogônica do mito. A função cosmogônica vem da junção aqui de dois termos. Primeiro, a ideia de teogonia, que é o princípio lá que o Hesíodo, ao escrever, tinha como objetivo, né, apresentar a origem dos deuses, e a ideia de cosmos, ordem, no grego cosmos representa ordem. Então, cosmogonia seria uma tentativa que o mito tem de explicar a origem das coisas. Então, a função cosmogônica busca explicar o princípio da vida, da natureza e etc. Questão 3. Explique em que consiste a função escatológica do mito. A função escatológica explica como se dá a finitude dos seres. Escatom, aquilo que se esgota. Tá? O escatológico muitas vezes também é utilizado na mitologia como uma espécie de condenação a um mortal que desafiou os deuses. Por exemplo, ou até mesmo algum personagem mítico, como a ideia de Prometeu, que desafiou os deuses e ele teve o castigo lá do corvo que ficava comendo o seu fígado durante o dia e o mesmo era regenerado à noite. Então isso é uma função escatológica, de usar algo fisiológico como referência mítica, referência simbólica. Questão 4. Explique em que consiste a função épica do mito. A função épica do mito tem como objetivo uma representação comportamental, ou seja, você vai mostrar a trajetória do herói ou a trajetória do personagem, como é utilizado hoje nos filmes de ação, que na verdade todo filme de ação que vocês já assistiram representa basicamente um copia e cola da Odisseia de Homero, tá? Então, a Odisseia de Homero determinou como você vai colocar um protagonista, no caso um herói. E por que isso era importante para o grego antigo, né? Era uma espécie de referência comportamental. Por exemplo, os espartanos, eles tinham na figura de Aquiles uma referência de como eles deveriam ser naquela sociedade. Você tinha a ideia do Ícaro como uma referência também de não ser tão ambicioso, de tomar cuidado com suas ambições. Então a função épica do mito é uma função pedagógica, uma função educacional. Ainda hoje ela é utilizada dessa forma. Por exemplo, se eu pego uma fábula e conto para uma criança, é muito mais educativo do que eu pegar um tratado de jurisprudência, que é super complexo até para mim, e explicar para uma criança por que ela não deve bater no amiguinho. Agora, se eu falar que ela não deve fazer isso usando, os 3 porquinhos, tá? É uma forma de você aproximar valores daquela criança. Então, a função épica do mito tem esse referencial, a ideia de você educar, tá? Questão 5. Qual é a diferença fundamental entre uma narrativa mítica e um argumento? É o que eu já falei para vocês ali que já fica bem explícito na resposta 1, né? Uma narrativa mítica, ela não tem um vínculo com a realidade, necessariamente não tem um vínculo com a realidade. Já um argumento, ele busca expressar a verdade, e essa verdade, no caso, o real, né? Descrever o real. Então, o mito ele não tem essa necessidade de descrição do real, mas o argumento tem. Questão 6. Explique qual é a importância do mito para o desenvolvimento civilizacional. Essa aqui é uma questão um pouco mais complexa,
Por quê? Porque vocês vão ter que fazer uma breve pesquisa para entender como o mito, ele ainda está, o mito antigo, o mito grego, ou o mito guarani, ou o mito egípcio, ainda está presente de alguma forma em nossa sociedade. Por exemplo, a ideia da morte. A ideia da morte, ela foi pela primeira vez expressa enquanto um conceito lá pelo mito. Então, mesmo que já tenhamos superado narrativas míticas, a sua função alegórica e simbólica, ela ainda está presente. Vocês podem responder essa questão aqui usando exemplos do próprio cinema, dos quadrinhos. Vocês podem usar exemplos das séries que vocês assistem. Vocês podem dar exemplos dos comportamentos que vocês acham importantes. Por exemplo, glória, honra, coragem, são valores que apareceram pela primeira vez lá nos mitos gregos. Então eles ainda estão presentes em nossa sociedade, mesmo que já sejam superados em sua relação mítica, tá? Então vocês podem ir por este caminho de explicar aquilo que sobrou em termos alegóricos em nossa sociedade. Vocês podem também pegar exemplos como o tendão de Aquiles. O tendão de Aquiles vem lá de uma referência da Ilíada, Ilíada de Homero. E por que nós utilizamos como uma espécie de descrição de uma parte do corpo ainda hoje? Tá? Porque existe essa relação civilizacional que ainda é presente. Questão 7. Apresente um exemplo de abordagem épica nas narrativas míticas. Também já meio que apresentei para vocês aqui. Vocês podem pegar desde o Aquiles até os filmes de super-heróis que vocês gostam hoje, porque vai ter uma referência épica com certeza. Você pega, por exemplo, Capitão América. Capitão América, ele tem muitos traços do que é o Aquiles, do que é o Heitor, tá? Você pode pegar o Wolverine. O Wolverine, ele tem muita proximidade com o Odisseu, com o Ulisses, porque ele é o anti-herói, né? Então, tudo isso vocês podem identificar. Basta vocês aproximarem essas referências, que vocês vão encontrar assim. Eu sei também nos jogos de videogame, que muitos de vocês jogam, tem também referências míticas, sei lá, God of War, por exemplo, tá? Aqui, questão 8. Apresente um exemplo de abordagem cosmogônica nas narrativas míticas. Aqui vocês podem pegar desde os mitos que vocês já apresentaram em sala de aula, até referências também do cinema. Eu estou tentando lembrar aqui de alguma coisa que, em específico, da cosmogonia recente, mas um bom exemplo talvez seja Percy Jackson. Percy Jackson, ele parte de uma questão cosmogônica. O argumento principal do filme é cosmogônico. Vocês podem pegar também, aliás, que explica a origem da vida. Vocês podem pegar qualquer referência cristã mítica, por exemplo, lá, Noé. Noé tenta dar uma explicação cosmogônica também, tá? Mas existem vários exemplos que vocês podem me apresentar, inclusive de referências da cultura pop, né? Questão 9. Como o mito se relaciona com a formação educacional de uma determinada cultura? O mito, ele pode se relacionar com a educação se ele for utilizado como uma forma de alegoria. Uma fábula que nós utilizamos para contar, para expressar um valor para uma criança, ou até mesmo a ideia que vocês têm de supervalorar figuras públicas como referências. Mito! Essa pessoa é um mito. Isso é uma forma de você também associar aquela pessoa a uma espécie de exemplo que deve ser seguido, mesmo se esse exemplo seja bom ou mal, né? Mas ele é valorado de maneira mítica, como se ele estivesse acima dos outros, dos demais, né? Porque ele é uma referência. Questão 10 lá. O mito ainda se encontra presente na produção cultural contemporânea? Eu acho que eu já dei essa resposta aqui. Sim. Produção de filmes, produção de quadrinhos,
ou até mesmo na forma de se comunicar. Você usa referências míticas como o próprio tendão de Aquiles que eu falei para vocês. Tá? Então, procurem justificar essa resposta a partir de outros exemplos que não são esses que eu apresentei para vocês. Tá? Mas existem vários, se a gente parar para pensar, inúmeros. Beleza? Então é isso, pessoal. Não deixem de estudar para a prova e espero que vocês estejam todos bem. Até mais, galera. Um abraço.